Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Ele é médico, prefeito, 47 anos, costuma falar o que pensa. É nascido no Rio Grande do Sul, mas vive há 22 anos em Minas Gerais. E assumiu recentemente a presidência da AMM, Associação Mineira de Municípios. Marcos Vinícius Bizarro, prefeito de Coronel Fabriciano, é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Prefeito, seja bem-vindo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Edilene. Um prazer muito grande estar no seu programa. Espero a gente poder contribuir um pouco, né? Quando você já abriu falando que a gente fala o que pensa, mas normalmente embasado em alguma coisa científica, né? Uma coisa que você deve lembrar que foi a questão da pandemia, onde 852 prefeitos num primeiro momento foram para um lado e eu fiquei sozinho, né? E mostrando para eles. E lá atrás, hoje a gente vê que o que eu estava falando era baseado na evidência científica, 2 pandemias que passei como médico e tinha total razão. Uma coisa que eu combati, a questão das aulas. As aulas, eu disse, olha, nós estamos criando aí um dano irreparável para os nossos meninos. A gente vai ter um custo muito alto, né? E agora a comunidade científica chegando à conclusão que realmente um dos maiores erros não foi ter permitido os meninos continuar os estudos. Lembra um pouquinho, prefeito, para a gente dessa fase aí da pandemia, das defesas que o senhor fez. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história, da trajetória do senhor, porque o senhor é prefeito de uma cidade mineira, Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, mas o senhor nasceu no sul do Brasil. Quando o senhor veio para cá, por que o senhor decidiu ficar? Conta um pouco para a gente. A gente veio entre 99 e 2000 para trabalhar num hospital. Na verdade, eu vim para passar um Natal e Ano Novo. E aí eu conheci alguns médicos e esses médicos me convidaram para me trabalhar esse Natal e Ano Novo. Então, ao invés de passear, eu trabalhei. E terminando esse Ano Novo, eles disseram, você não vai embora, não. E eu já estava, inclusive, na residência em Curitiba. Aí a gente ficou em Coronel Fabriciano, me envolvi com Coronel Fabriciano. A questão da saúde sempre uma bandeira minha, eu acho que até pelo juramento que a gente faz na medicina. E houve uma situação em 2006, onde o hospital esse, que era o Hospital Siderúrgica, ele fecha as suas portas, porque ele não aguentava mais, é um hospital particular que prestava serviços para o SUS. O gestor, na época, não mostrou um interesse favorável em continuar com o hospital, uma cidade de 110 mil habitantes, única porta de entrada ali para a população, e aquilo me motivou. Eu disse, o cara é gestor e não está preocupado para onde que vai a população caso adoecer, e aí foi aonde que as pessoas me descobriram como político, não eu, porque até então nem gostava de falar em política. Mas o que o senhor fez lá? Como é que foi? Não, aí a gente fechou esse hospital, a gente foi atrás de pessoas, a gente conseguiu bater na porta certa, envolver com a política certa, a gente sensibilizou na época o governador Anastasia pela primeira vez na história de Minas Gerais, pegar um hospital que era particular, que se fecha suas portas e transformar ele 100% público, numa cidade de 110 mil habitantes. E aí eu comecei a entender que a diferença entre política verdadeira e politicagem, né? Porque a imagem que eu tinha de política era a politicagem, né? O tapinha nas costas, a promessa, não cumprir. E eu percebi que, realmente, quando a gente quer fazer a coisa certa, a política ainda por mais banalizada que às vezes possa parecer, mas ainda é a porta mais correta de transformação em qualquer meio da sociedade. É através da política. Isso foi em que ano e depois disso? Começa em 2006, 2008, aí 2012 já falaram que eu tinha que candidatar a prefeito, uma confusão toda, eu não fui, daí 2016 não teve como eu me escapar, não. Aí a gente foi... 3% de intenção dos votos, 3% no começo. Aí disse, mas você vai perder, você vai disputar, para que você vai perder? Aí eu disse, não estou preocupado em perder ou ganhar, eu estou preocupado em falar o que eu acho que é certo. E eu acho que Fabriciano, uma cidade de 110 mil habitantes, não pode ficar no cenário não só regional como estadual do jeito que está. Se vitimizando, dizendo que é uma cidade pobre, que não tem condição de fazer nada.
e deixando a população aí nessa condição que está vivendo. Então foi, eu acho, uma das bandeiras que me motivou e eu acho que é uma das chaves de sucesso hoje, Coronel Fabriciano. Nós tiramos uma cidade de 110 mil habitantes do anonimato, uma renda, na época, quando a gente pegou uma renda, um orçamento executável de 167 milhões, e com menos de 5 anos a gente está rodando em 400 milhões de reais, sem aumentar nenhum tipo de tributo para o contribuinte. O senhor falou que começou com 3%. Como é que foi o resultado dessa eleição em 2016? Essa eleição a gente vence ela com 43%, 43% ou 46%. E a gente vem para uma reeleição, poderia chegar em 90%, mas ficamos ali com 84%. O senhor já cumpriu os 2 mandatos do senhor. O que o senhor vai fazer em 2024? 2024, acho que a vida segue, né? Eu acho que meus pacientes, eu sou geriatra, eu acho que eu tenho também que voltar à carreira, foi para isso que eu estudei, foi para isso que eu me preparei. Eu, desde os 10 anos de idade, eu tinha esse sonho de ser médico, fui o primeiro médico da minha família, e eu acho que a minha missão para Coronel Fabriciano, ela já foi cumprida. Eu demonstrei para a população que realmente a cidade poderia mais e não ficar no... Para você ter uma ideia, Heleno, quem era de Fabriciano tinha vergonha de falar de qual cidade ele é. Perguntava, qual cidade você é? Eu sou do Vale do Aço. Mas qual cidade do Vale do Aço? Não, eu sou ali de Patinga, perto de Timóteo, mas não saía da boca do cidadão o nome de Coronel Fabriciano. Por quê? Era baixa autoestima, né? Porque, precisava de saúde, tinha que ir no outro município bater na porta do outro município para ser atendido por um simples atendimento de pediatria. Menino andando de pé no chão na aula. Infraestrutura zero na cidade. Então, tinha essa baixa autoestima aí. Então, por isso que eu acho que ele tinha isso aí. Prefeito, o senhor tem pretensão de disputar outro cargo político? Olha, eu não vou dizer que não, mas eu acho que isso aí não parte só da pessoa. Eu acho que é o grupo, é o momento, é defender uma causa. Quando eu fui à rua para ser prefeito de Coronel Fabriciano, eu tinha uma causa, que era a questão do hospital. Era o hospital. Inclusive, me trouxe, e aí eu tive um momento do meu mandato onde quase que eu tive que optar em voltar para a cova comum da política ou ter as minhas convicções, porque em 2017, metade de 2017, esse hospital que tinha sido encorpado pelo governo do estado, ele vem a fechar suas portas de novo. E aí o governo do estado, na época, do governador Pimentel, me chamaram lá, o sábio, falou assim, olha, o hospital vai fechar as portas. Eu, não tem lógica o troço desse. Isso aí que foi que me trouxe para a política lá atrás. E agora acontecendo, Deus me coloca essa missão de novo. Eu fui para uma reunião do secretariado, o secretariado falou, olha, prefeito, não tem como a gente manter aquele hospital. Não tem como a gente ficar com aquele hospital. Aí eu disse, então se não tem como a gente ficar com esse hospital, vocês decidem aí e amanhã prepare que eu vou renunciar. Porque tudo aquilo que eu falei lá fora não tem sentido. O que me trouxe aqui foi essa bandeira. E eu não posso dizer que não é culpa do prefeito e não é isso aí. Então, eu acho que se tiver uma motivação, se tiver alguma coisa, com certeza, eu não tenho medo de desafio não, Edna. Então, você vê aí, na MM eu estou desde 2017 batalhando, trabalho muito pelo coletivo. Eu acho que eu venho aí do Rio Grande do Sul, como você falou, a gente tem na genética a base do associativismo, do cooperativismo. A gente sabe que o importante é trabalhar e, de acordo com o trabalho, os resultados que vier ali, a gente começa a dividir para todos. Pois é, e quando o senhor fala isso, a gente pensa nas próximas eleições, elas são eleições municipais. O senhor não pode se candidatar a prefeito novamente. Vereador, não acredito que o senhor vá, porque depois da prefeitura, normalmente a candidatura é um cargo a deputado federal, por exemplo, ou até um cargo executivo. Se tiver esse chamado aí, se o senhor tiver uma causa específica, o senhor vislumbra quais cargos? Olha, a minha profissão é médico, eu não sou político. Minha profissão não é política. Então, eu me adaptar a esse meio político não foi fácil. Não tem sido fácil. Faz 1 ano e meio para cá que eu parei de atender.
Atendo se me chamam domiciliar, eu vou algum plantão, se algum colega tem um casamento, tem uma coisa que não consegue ninguém, eu vou lá e faço o plantão para a pessoa, Quem né? tem de plantão hoje? O prefeito. Pior que tem isso aí, né? E até a pessoa cair na real, começar a falar os sintomas, demora um pouquinho, tá? Primeiro, posso tirar uma foto? Vamos, você não tá doente? Pô, vamos falar do que você tá tendo. Mas a pretensão agora é terminar o meu mandato e deixar uma prefeitura melhor do que a gente recebeu. Tanto é que estão fazendo revolução. Peguei uma cidade com mais de 100 milhões de dívida. Quero deixar a prefeitura sem nada de dívida. Estou tramitando na nossa Câmara, eu acho que e vou levar isso para todos os prefeitos, que eles deveriam fazer isso também, alterando a lei orgânica, proibindo o gestor de contratar qualquer tipo de empréstimo que ele não pague dentro dos 4 anos dele de mandato. Porque isso eu acho a coisa mais absurda que tem, você pegar um empréstimo com uma carência de normalmente 24 a 36 meses e deixar dívida para o outro gestor que está chegando. Alguma cidade do Brasil já aprovou o projeto parecido? Não, eu estou fazendo a experiência lá de Coronel Fabriciano. E na MM, como é que foi essa entrada para a MM, essa decisão de disputar a presidência da Associação Mineira de Municípios? Hoje, quantos são os municípios filiados? Vocês representam os 853, Os 853. Né? Hoje nós estamos com 782, 86. Todo dia alguém veio filiar. Graças a Deus pela credibilidade que a associação tem. Começa num trabalho aí da gestão do nosso ex-presidente Gilvan, a qual eu era o vice-presidente. Lembrando que em 2017 eu iria disputar a eleição com o Gilvan. Eu era o outro candidato. E vários tentaram me tirar a minha candidatura. O senador Anastasia tentou me tirar a minha candidatura. O vice-governador, na época, tentou tirar a minha candidatura. Deputado tentou... Ô, Marco, mas você ganhou uma prefeitura de 110, você tem que arrumar a casa, não dá para compartilhar as duas coisas ao mesmo tempo. A MM é muito pesada, não. Mas eu só entendo que para melhorar o cenário de Coronel Fabriciano, trazer essa autoestima, a gente precisa mais. A gente precisa mais e ter os outros municípios aliados e começar a trabalhar em consórcio, cooperando um com o outro. Essa era a minha ideia lá de 2017, para a gente poder disputar. Aí o Gilvan vem e conversa comigo, Marcos, eu estou no segundo mandato, estou deixando a prefeitura. Aí ele me deu uma real do que é uma gestão de município naquele momento. E eu disse, não, você tem razão, você vai ser o presidente, eu vou ser seu vice. Então foi assim que foi, aconteceu. Tínhamos um acordo para 2018, eu concorrer, né, a reeleição, eu e ele, era um mandato para cada um, e eu disse, não, você pode ficar, porque agora quem tem reeleição lá em Fabriciano sou eu. E agora como é que vai ser? O senhor tem um acordo com o novo vice-presidente, o mandato era de 2 anos, agora ele é de 3. Ela é de 3, ela é de 3. A gente vai compartilhar metade. Esse mandato, sim. A gente vai compartilhar esse mandato, a gente colocou, se é desejo dele, a gente vai compartilhar, sim. O senhor acha que é mais saudável, funciona melhor assim, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem, como é que funciona isso? Eu acho assim, a MM não pode ficar na mão só de uma pessoa. Tanto é que a nossa diretoria são 45 prefeitos. Eu sou uma pessoa que não sou centralizadora. Eu sou muito de passar a demanda e esperar os resultados da demanda, né? Eu trabalho com metas e resultados. Então, eu já trabalho nesse sistema, né, de descentralizado. E eu acho que a alternância dos poderes, sim, quando ela vem caminhando para o bem, ela é importante. Prefeito, embora a possibilidade fosse pequena, o senhor já chegou a defender o nome de Gilvan Lacerda, o ex-presidente da MM, como pré-candidato ao Senado, que não deve se viabilizar. Mas hoje, o senhor acredita que tem algum senador que abrace de fato a pauta municipalista, ou no parlamento ninguém faz isso porque os prefeitos precisam e dependem dos deputados e dos senadores? Eu acho que o Gilvan ele foi muito republicano e pensou muito em grupo. O grupo ao qual ele pertence disse que não era a hora dele. Mas o nosso grupo de prefeitos sim entendia que era a hora dele, né? Então, ele foi muito fiel ao grupo dele, não dizendo que ele traiu os prefeitos, até porque não tinha esse acordo firmado com os prefeitos, mas a questão do Senado a gente vê com muita preocupação, né? Você vê, desses último mês para cá, tramitou pautas bombas lá para os municípios dentro do Senado. Como por exemplo? A questão dos pisos, né? Ontem aí saiu a questão do piso dos garis. Não estou contra nenhuma categoria, tá? Mas isso não é iniciativa do parlamento para fazer regras de piso sem respeitar estados, municípios, condições
O Brasil tem 5.570 municípios. Eu não posso dizer que lá no Vale do Aço o salário vai ser o mesmo que lá no extremo norte, né? Então é uma coisa muito irresponsável. Eu acho que fere a lei do mercado. Eu acho que nós já temos uma coisa que é o salário mínimo, que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Não estou dizendo que todo mundo tem que receber salário mínimo, mas aí tem a questão do profissional, aquele que realmente se dedica, aquele que realmente faz algo mais, ele tem que ser remunerado diferente e de acordo às condições, ué. Tem cidade que não tem condição de pagar certos salários, ué. Tem cidades, para você ter uma ideia, em Minas Gerais, que um secretário ganha R$3.000 por mês. R$3.000 por mês. Um professor hoje, se a gente pegar pelo novo Fundeb, todas as regras todas, tá 4 mil e pouco. Como é que você tira um cara da sala de aula para ser seu secretário de educação para ganhar 3 mil? Ele não quer. E é onde deveria ter uma pessoa de extrema qualificação. Então, é muito complicado, sabe? Mexer com salários, eu digo, nós estamos atravessando as coisas. Nós temos uma Constituição de 1988, que ela foi escrita num momento onde que vem muita gente de exílio, passando uma questão de ditadura, uma realidade totalmente de país, fazem ali uma Constituição de 250 artigos, que foi a Constituição original. Até o presente momento, ela já está com quase 130 emendas. Então, será que não está na hora de a gente mudar a nossa Constituição? E parar de emendar ela, parar de perder tempo com emenda, porque as emendas, o que a gente vê? O que são as emendas? Favorecendo uma classe apenas, e não um todo. Normalmente as emendas, você pode ver que tem um lobby por trás de alguma emenda. Então aquela classe que é mais forte, ela consegue emendar uma Constituição. E ela não pensa num todo. E aí eu sei que você já vai vir no meu pescoço. Ué, mas espera aí, prefeito, vocês estão defendendo a PEC 122. Então você está defendendo uma classe? Não, eu estou defendendo o Pacto Federativo, onde que na Constituição foi definido Estado, União e municípios. Cada um tem suas obrigações. E do jeito que está, se não aprovar a PEC 122, vai continuar os outros entes interferindo nos municípios. É isso que a gente não quer. Qual que é a proposta da PEC 122 para todo mundo que está em casa entender? A PEC 122, ela deixa claro, ninguém é contra ninguém criar nenhum tipo de programa ou gasto para o seu ente, ou até para os outros entes, desde que tenha fonte de receita e que seja pactuado. Então eu quero criar um programa de saúde, é muito bacana. Ô Estado, ô município, você está de acordo? Quanto que você pode contribuir? Você pode entrar com 30%, com 40%? É de seu interesse esse município fazer esse programa? Então adere. Por exemplo, agora eu estou vendo que está uma situação muito preocupante que está vindo agora, que é aquela questão da Cracolândia em São Paulo. É uma coisa que só o município sozinho não resolve aquilo ali. O que o município tem que fazer? Tem que chamar o Estado e a União. Ô, gente, vamos fazer um programa aqui para a gente ver como é que a gente vai agir nessa situação, porque ali já começou a virar uma coisa de violência, invadir, daqui a pouco vai ter morte. Eu não tenho dúvida disso, vai virar uma guerra no meio da rua, pô. Como é que é o impacto, por exemplo, aí o senhor falou da criação de gastos sem ter uma fonte garantida de receita, qual que é o impacto, por exemplo, do teto de 17% no ICMS sobre alguns serviços e alguns bens, como por exemplo os combustíveis? Afeta como os municípios? Qual foi a conta? Olha, nós temos que entender que parte do ICMS, naturalmente, ele vai para a saúde e para a educação, porque todos os impostos que nós temos, tanto Estado como município, no momento de você arrecadar diferentes taxas, para o município, 25 vai para a educação, 15 para a saúde, para o Estado, 12 para a saúde, os 25 para a educação. Então, se você está arrecadando menos dinheiro vai lá para a ponta, né? Então, você acha que os municípios vão conseguir cumprir o mínimo constitucional da saúde e da educação com esse teto de 17%? Não, ele vai ultrapassar, né? Ele vai ultrapassar. Ele não consegue fechar nos 15 nem nos 25. Ele, para continuar com a mesma qualidade de serviço, ele vai ter que aportar mais recursos, porque faltou uma fonte. Ou ele tem aqui duas opções. Ou ele gasta mais
que ele também não sabe de onde vai tirar, ou ele fecha o serviço. Ele não tem outra opção, entende? E muito se discutiu do ICMS, mas a gente tem que entender que o problema do ICMS, o preço sempre foi esse. Ah, mas a gasolina está cara. Não, a gasolina está cara porque chegou da porta para fora mais cara. Ah, mas agora baixou a gasolina porque taxou o ICMS. Mentira, baixou a gasolina que baixou o barril do petróleo. Entendeu? O barril do petróleo que estava 111, 120 dólares, chegou, agora outro dia foi negociado, estava 87, 88. Então isso aí esse que é a verdade. Então, você acha que não tem efeito prático nenhum esse teto de 17% sobre o ICMS? Tem, é 10% a menos, né? Mas querer jogar a culpa que a gasolina estava chegando em 8 por causa do ICMS, não. Porque esse ICMS já estava lá há quantos anos? Então não foi ele. É o mesmo, percentual mesmo. A base de cálculo é que estava aumentando. A base do cálculo, que ele estava chegando com o produto mais caro da refinaria, né? E o impacto para os municípios na vida da população, como é que vai ser desses 17% como teto? É difícil ainda da gente... De prestação de serviço. Eu acredito que os municípios, principalmente os menores, que é a realidade de Minas Gerais, 80 e tantos % dos municípios abaixo de 10 mil habitantes, esses vão sentir muito mais. Por quê? Porque eles vivem normalmente desses repasses, tanto de FPM como de ICMS. Então, para os municípios menores, eu acredito que vai ser um impacto muito, muito grande, entendeu? Na prática, significa o que para eles? Redução de serviço. Redução de serviço. Que tipo e de perda serviço? De qualidade. Perda de qualidade. Programas de saúde, por exemplo, eu estava uniforme na escola, alimentação, alguma coisa vai reduzir o número de profissionais, vai ter que fazer isso. Você acha que tem risco de afetar o básico? Coisa muito básica? O senhor já falou que saúde e educação é básico, mas dentro disso, é difícil. Tirar leite, essa pergunta, quando você faz para um médico, é muito difícil, sabe por quê? Porque o médico, ele pensa diferente das outras profissões, porque a gente não tem limites para salvar a vida e para dar qualidade. Então, quando eu vou salvar uma vida, eu não estou preocupado se eu estou gastando 10 ampulhas de adrenalina, se eu estou fazendo reanimação 1, 2 horas, se eu estou usando... Entendeu? Então, para o gestor médico, essa pergunta ela é muito difícil, porque a gente cortar o básico, principalmente saúde e educação, porque eu acredito muito que é a real transformação. Falar em campanha eleitoral que você tem que fazer educação e saúde é muito fácil. Você fazer durante o mandato é difícil. E eu posso te falar que eu fiz. Então, eu acredito que eu não teria coragem de retroceder. Eu prefiro tirar de alguma obra de infraestrutura, alguma obra de lazer, alguma outra obra lá, do que tirar de saúde e educação, que é onde vai ser mais impactado o ICMS. Vão ser opções que os prefeitos vão ter que fazer. Tá tendo aí essa PEC kamikaze, que ela vai ser aprovada, eu não tenho dúvida que ela vai ser aprovada. Claro que tem igual vocês gostam de falar, os jabutis ali dentro, né? Mas tem coisas que são interessantes nessa PEC. Vamos lá, a questão de subsidiar a passagem, o transporte público para as pessoas de maior idade, da melhor idade. Tá ali dentro. Até hoje não existia isso aí. Então vai dar um alívio para os municípios. Outra coisa que existe nessa PEC também, a questão de compensar os municípios, os estados com a questão do ICMS. Aí depois a outra... Basta a gente ir com o governo e ver como vai chegar isso aí também nos municípios, né? Prefeito, fala um pouquinho para a gente do Pacto Federativo. O que é previsto hoje de distribuição de recursos que são arrecadados pela União? O que seria ideal na defesa dos municípios? Os municípios sempre reclamam que recebem menos do que deveriam e que na ponta tem um maior número de despesas. Eu trabalho com o seguinte pensamento. Não interessa quanto eu ganho, interessa sim quanto eu gasto. Esse eu acho que é o básico. Não adianta eu ganhar 10 milhões e gastar 15. Eu acho que o Pacto Federativo ele vai muito além de 17 artigos que falam justamente de tributos.
E volto novamente, de novo, nos 250 artigos da Constituição, que são mais importantes que financeiro. Você querer falar de pacto federativo, começando pelo dinheiro, é igual lá na casa da gente. Ó, nós estamos numa crise danada aqui dentro de casa, mas vamos aqui, você vai ter que gastar menos, você vai ter que gastar menos dentro de casa. Não, não é assim, vai ser cortável. Espera aí, como é que tá a nossa casa? Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Dá uma geral pra gente, das obrigações, dos deveres e da distribuição. Não, mas aí vem aquele negócio que eu te falo. Por isso que a PEC 122 ela é interessante. De criar um programa, vamos lá, o programa de saúde da família. Pô, o custo da saúde da família hoje, para você fazer ele com qualidade lá na ponta, ele não sai por menos de R$80 mil por mês. Ah, quanto que a União passa para os municípios? 25 a 27 mil reais por mês. Então, esses outros 50 mil por equipe, para quem está sobrando? Para o prefeito. Então, é isso que nós estamos falando de pacto federativo. Por quê? Porque o dinheiro realmente vem para a União e para sustentar essa estrutura burocrática que existe, e não para o cidadão. Né? Então é muito direito e pouco dever. É o que eu falo. Eu acho que antes de nós falar de pacto federativo, nós temos que falar de reforma administrativa. Reforma administrativa. Será que essa questão que a gente vive do funcionalismo público, do jeito que ele foi implantado lá atrás, ele está de acordo com o que fala a questão de governança, de compliance, de muita coisa? Não tem. Eu te falo que eu tenho quase 3 mil funcionários e até a gente entrar em Coronel Fabriciano e falar de governança, os caras simplesmente, não, eu tô aqui, eu tô esperando cumprir o meu serviço. Não posso te falar que é 100%, mas eu te digo que 50% eram, sim, não chegar ao ponto do funcionário não querer fazer capacitação de graça dentro do setor dele, da área dele. E aí o que o senhor fez? O senhor demitiu quem era comissionado? O senhor manteve só... Não, a gente foi mostrando para as pessoas o quanto era importante se capacitar, quanto era importante no dia a dia do seu serviço, coisas que eles faziam, que demoravam às vezes 2, 3, 4, um mês, poderiam fazer em 30 minutos, desde que capacitado e com sistema de gestão, essas coisas todas. Então, a reforma administrativa, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser feito antes de falar da questão da reforma tributária, porque quando fala em pacto federativo, vem na mente de todo mundo reforma tributária. E não é só reforma tributária, pacto federativo. Eu acho que é esses avanços que tem os outros poderes sem permissão. Então, eu acho que é isso. Ó, o ICMS, vamos lá, ué. A União determinou, no meu ponto de vista, inconstitucional. Eu acho que vale, sim, a ação no Supremo. Não estou tirando mérito se é certo ou errado. Se é bom ou não para a economia. Eu estou falando que a União ela interferiu numa coisa que não diz respeito a ela. Que ela foi lá e legislou sobre o ICMS, que é prerrogativa dos estados, né? Vamos lá, quer falar a coisa mais do pacto federativo que a gente foi atingido, principalmente Minas Gerais. Lei Candir. Olha quanto tempo nós falamos dessa bendita Lei Candir. Hoje o que acontece? Nosso minério de ferro, ele vai todo para a China, sem imposto, sem tributação, sem nada, e depois ainda estava querendo voltar com aço, com incentivo para importação de aço, quebrando a nossa indústria nacional, pô. Então, esse tipo de coisa, e quem que fez a interferência? A União em cima do Estado. Ah, não, mas nós vamos compensar. Se hoje botar um encontro de contas entre Estado e União, eu estou para te dizer que é a União que deve para o Estado, não o Estado que deve para a União. Como é que você acha que barra esse tipo de intervenção? Força de vontade parlamentar, né? Eu acho que tem que estar bem... E aí vem os interesses de cada Estado, né? Que, não, então você vai mexer com minério... aí nós vamos mexer com o petróleo lá do Rio. Então fica essas coisas todas, né? Então, infelizmente, é não pensar no associativismo, no cooperativismo e pensar só no imediatismo. Essas PECs que eu te falei aí, elas são imediatistas. É para resolver uma causa pontual,
né? Essa PEC kamikaze, ela fere tudo que a gente vê de lei de responsabilidade fiscal, lei eleitoral. O que você imaginar, ela fere. Não estou falando se é certo ou errado. Não é esse o mérito. Estou dizendo que tem leis lá atrás. Então, se existe lei, a gente tem que cumprir as leis. O senhor acha que se tivesse sendo cumprido, não precisava aprovar essa PEC agora? O senhor também acha que ela é eleitoreira, igual muita gente alega? Não, eu acredito que nem eu te falei, a questão do transporte público está dentro dessa PEC. Pô, lá atrás, quando foi criado a isenção para pessoas da melhor idade, acima de 65 anos, nós tínhamos uma população idosa X. Eu te falo como geriatra. 2025, o Brasil tem a terceira população mais idosa do planeta. E não é aquele idoso, quando a gente pensa assim, não, aquele idoso que está debilitado, que não, é idoso sarado, é idoso bem, graças a Deus, graças à medicina, graças a tudo que a gente está vivendo de qualidade de vida. Não é aquele idoso de 35 anos atrás, que a expectativa de vida dele chegava em 65 a 70 anos. Não, hoje, 65 anos, ele está bem. Mas foi criado lá atrás uma lei para que essas pessoas, vários benefícios, mas naquele momento foi criada a lei, mas quem que vai custear? Não foi criado. Então, essa PEC aí tá amenizando. Alguém tem que pagar a conta. A 122. Não, na 122 não, na PEC 15. Dos benefícios. Da PEC 15, tá ela lá. É que o senhor tá chamando de PEC kamikaze, que é a PEC dos benefícios. É, porque tem outras coisas. É que tem outra coisa, que botou muitas coisas essa lá PEC dentro. Tem muitos nomes, né, prefeito? prefeito? Tem muitas coisas lá dentro, né? Juntou muitos assuntos lá dentro, entendeu? Mas tem coisa... Por exemplo, a questão do auxílio. Vamos lá. Se o Brasil tá melhorando economicamente, e tá melhorando, isso está melhorando. Lucros aí astronômicos aí da Petrobras. Se é uma estatal, ela tem que dividir os lucros para o povo. Entendeu? Então eu acho que isso. O auxílio financeiro. Pô, a inflação aumentou, R$300, R$200, não tá? Vamos para 600? Vamos. Agora eu te digo, pouca gente recebe esses 600. Muita gente já está recebendo mais de mil e poucos reais, principalmente mãe que tem filho que está na escola e que faz todas as coisas, né? Então, a gente só tem que ver como que vai ser a fiscalização disso. Porque aumentar esse benefício não é ruim para a economia. Vai circular mais dinheiro no município, no estado e também na União, né? Agora tem que saber, vamos lá, combustível, tem lá, não tem vale combustível? Eles vão dar vale combustível para taxista, não é isso? Uhum. Mas será que o taxista lá de Belo Horizonte, ele gasta a mesma gasolina que gasta lá em Fabriciano, que gasta lá em Morada Nova de Minas? Às vezes R$300 para esse taxista lá de Fabriciano, ele roda aí uma semana ou mais. Mas para Belo Horizonte ele roda num dia. Entendeu? Então é isso que eu te digo, essas leis que acham que é uniforme, tratar de forma uniforme as coisas, então não dá. Prefeito, aí o senhor falou do Pacto Federativo, falou muito bem que não é só a questão da redistribuição dos recursos, mas é a reforma administrativa que torna o Estado mais enxuto, mais eficiente e também faz sobrar dinheiro, é a reforma tributária, que aí revê os percentuais de distribuição. Dentro dessa lógica, o senhor acredita que hoje os prefeitos são muito dependentes do legislativo, como por exemplo dos deputados federais, das emendas, ou seja, como não há uma definição que supra o que os municípios precisam, eles têm que ficar pedindo ali para os deputados federais, em troca fazem campanha para os deputados federais, como é que é? No passado eu acredito mais, hoje não tanto. Então Pires na mão virou. Não, hoje não tanto. Um mecanismo interessante, apesar que eu vejo muitas pessoas bater, que são essas RP9. Que é o chamado orçamento secreto, são as emendas menos fiscalizadas ou menos rastreadas. Essa aí, eu vejo muito. Mas eu vejo também, ao mesmo tempo, que agora está chegando mais rápido o recurso na ponta. Porque algum lugar elas têm que ir, você não concorda? Para algum lugar elas têm que ir. Antes ia para um ministério, aí o ministério abria uma burocracia danada, até às vezes uma emenda ficava lá no ministério 2, 3 anos, e o objeto daquela emenda, quando a gente conseguia ter acesso, nem conseguia mais fazer o objeto. Então, eu acho que tem que, para os municípios, para o orçamento chegar mais rápido lá, a gente não precisaria mais de intermediador também, como é a Caixa Econômica Federal, desde a lei de responsabilidade fiscal,
O que vale é o CPF do gestor, então não tem por que ninguém tá me fiscalizando. Tinha sentido no passado a Caixa, porque ela ficava ali 30% da obra, 60% da obra, 90%, ia liberando em partes, até a execução da obra. E eu te falo um exemplo concreto de Coronel Fabriciano. Eu construí uma UPA tipo 2, onde que eu recebi dinheiro de fundo a fundo em 2018, entre eu receber o recurso, licitar, entregar a obra e prestar conta, eu levei um ano numa UPA tipo 2. Eu tenho emenda minha lá desde 2010 da outra gestão que eu não consegui executar até hoje, porque tem que dar caixa, reprogramação, vai que não sei o que, então é essa situação, né? Eu acho muito burocrático. O senhor acha que o esquema da RP9 desburocratiza a chegada do recurso? Com certeza. E o senhor acha que precisa de uma regulação ou de um controle algo maior, quer dizer, Com liberação certeza. de uma forma, mas a Com fiscalização certeza, de outra, diferente do que é hoje? Com certeza, eu acho que não tem que ser secreto, eu acho que tem que saber para onde que tem que ir, mas que é um mecanismo para que o recurso chegue mais rápido nos municípios, sim, é. Não só nos municípios, no próprio estado, porque às vezes vai para universidades, vai para entes do estado, vai para santas casas, vai para tudo que é coisa, né? Prefeito, nós estamos chegando no finalzinho, eu queria que o senhor fizesse uma análise do cenário eleitoral nacional e principalmente no que diz respeito a Minas Gerais e do cenário regional. Eu sei que o senhor é presidente da MM e que aí o senhor não vai tomar nenhum partido muito provavelmente, mas eu queria que o senhor fizesse uma análise do que o senhor acha que é possível que aconteça e como é que está o momento hoje da política no Brasil. Eu acho que a gente está muito voltado aos extremismos, né? E eu tenho um grande receio, e é o que eu vejo no dia a dia, às vezes até a gente ter um alto índice de abstenção, que eu acho que não é a forma correta de você resolver as políticas. Eu não vou votar porque nenhum desses candidatos, eles são bons. Mas também você deixa a oportunidade para o ruim entrar. Então, nós chegamos, às vezes, numa situação, numa eleição, de escolher o menos pior, né? Eu acho que agora que o cidadão ele vai começar a acordar para a política, agora começa realmente a ver quem é quem, só lembrar do nosso governador Zema. Nosso governador Zema, até o último debate, ele era o terceiro colocado. 3, 4 dias depois, ele sai vitorioso. Tem lugar lá no Coronel Fabriciano que eles nunca tinham visto uma foto do governador. Então, eu acho que as redes sociais hoje, ela deixou o cidadão, assim, ele consegue acompanhar mais as coisas, saber o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro, ele está mais antenado. As pesquisas, eu não vou dizer que elas são fraudulentas e nem tão pouco mentirosas, entendeu? Mas eles têm que também atualizar como fazer uma pesquisa, porque o cenário para pesquisa ele mudou. Quando eu saio a campo para pesquisar, normalmente eu não estou encontrando quem eu deveria encontrar. Mas tá o alto índice de desemprego. Eu, em Coronel Fabriciano, nós temos um banco de oportunidade onde está sobrando vagas de emprego, entendeu? Justamente por causa de benefícios, essas coisas, as pessoas às vezes não querem trabalhar porque eles não querem perder o benefício, porque se ela entra para trabalhar, ela vai perder o benefício, depois ela pode perder o emprego, fica com a confusão toda, entendeu? Agora não perde mais, né? Por um certo tempo, né? Então, eu acho que a questão de pesquisa, ela tem cometido algumas falhas, por não estar encontrando o público correto. Eu acho que falasse mais um pouquinho disso, prefeito. O que o senhor acha? Que no campo onde as pesquisas são feitas não tem a amostra da diversidade da população? Onde que está o restante do pessoal que também trabalhando? Está trabalhando, entendeu? E graças a Deus está trabalhando. Eu digo isso aí. E ele não está preocupado também com pesquisa. Vai pesquisar? Não quero mexer com isso. Porque ele está agora que começa a abrir um pouco a mente, né? A questão do nosso cenário lá do Estado, eu acho também agora que vai definir, né, as composições, que agora é esse jogo todo. O meu partido tem isso, o seu partido tem aquele. Agora que vai realmente começar o namoro, né? Tá aí o governador Zema atrás de uma noiva, né? Porque também tá aí sem vice. Então, eu acho que o cenário muito aberto ainda. Muito aberto, tanto a nível nacional como a nível estadual. Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. Senado nem se fala, né? Onde você pega aí que 96% estão indecisos. Então, Senado, qualquer um pode ser senador hoje em Minas Gerais. Considerando o governo de Minas, o senhor vê alguma possibilidade de terceira via? Se a gente pensar que nesse momento os candidatos ou pré-candidatos estabelecidos são Zema e Calil, Marcos Pestana e Carlos Viana? Cenário estranho, Minas Gerais, né? Porque eu te falo assim o seguinte, eu sou do PSDB. No passado, o PSDB, a gente tinha uma dificuldade, historicamente, não com o PT dentro de Minas, e sim com o MDB. Agora, o MDB coligado com o PSDB, entendeu? Então, tá muito estranho as coisas pra gente entender, sabe? Eu não tô entendendo também certas coisas, sabe? E agora já fala também em coligar com o PDT. Então, eu tô querendo digerir um pouco o que tá acontecendo. Tem que digerir, sabe? Porque... tá difícil entender, mas o mineiro tá muito antenado, tá? Acho que retroceder, principalmente os municípios, nós não podemos retroceder. Acho que nós passamos um momento muito difícil em 2018, muito difícil mesmo, onde que a gente teve, sim, pessoas que se suicidaram, teve prefeito, sim, que se suicidou, teve prefeito, sim, que renunciou. Porque não aguentava mais o cara na porta da casa dele, batendo, e já tinha outros problemas, e leva, assim, a um suicídio, entende? Então, esse cenário, eu acho que os prefeitos não querem mais para Minas Gerais, acho que a população não quer mais, eu acho que a gente quer, todo mundo quer uma vida estável, né? O sonho de consumo de qualquer pessoa é ter uma vida estável, é poder trabalhar, é poder... ter as condições do dia a dia, usar o seu recurso como ele quer, ter condições de segurança quando você sai na rua, ter condição de adoecer e ter um lugar para ser atendido, ter um filho e ter um lugar para essa criança estudar, para brincar, essas coisas todas. Eu acho que é isso que a gente começa a refletir e pensar. Eu te falo também, mais uma vez, por exemplo da minha cidade. Quando eu entrei, 80 e poucos % de demanda era saúde. Todo mundo queria saúde, entendeu? Hoje a minha demanda, quando eu vou lá, todo mundo quer lazer. Então, saúde tá boa, educação tá boa, agora eu quero qualidade de vida, eu quero lazer. Nem é tanto mais financeiro, porque as pessoas, depois da pandemia, e aí eu falo a minha visão como médico, as pessoas começaram a entender que a vida é muito importante e que ela, do dia para a noite, ela pode acabar. Então, as pessoas começaram a entender aquilo que eu falei, que não interessa a quantidade de recurso financeiro, interessa como eu estou gastando e qual é a qualidade de vida que eu estou tendo no dia a dia. Então, as pessoas já começaram a perceber isso, e eu vejo isso, meus amigos médicos, que viviam em plantão, aquela confusão da... Não, todo mundo freou, todo mundo está dando mais atenção à família, todo mundo mudou. Isso eu te falo que é... E eu acho que a eleição desse ano, tanto a nível nacional como estadual, ela vai buscar essa tranquilidade que a gente está procurando. Mas com o cenário polarizado, considerando que a possibilidade maior é de ganhar o Lula ou o Bolsonaro, o senhor acha que vai ter sossego nos próximos 4 anos ou não? Ou a terceira via pode emplacar de repente? Porque quem ganhar não vai ter paz, né? A terceira via, eu acho que nem eu te falei, o Zema, ele quebra todos os paradigmas de terceira via, porque uma pessoa que estava até 5 dias antes da eleição com 3% e ganha em primeiro turno e ganha em segundo turno, então a terceira via ela é possível até o último dia. Justamente por causa disso, Edilene. Isso é o poder. Porque isso aqui, do dia para a noite, se o cara fizer pisar na bola, do dia para a noite, estraçalha a pessoa. Assim como do dia para a noite, se cair nas graças alguma fala de um candidato, ele dispara. Eu te falo de um candidato porque eu estava bem tendencioso, não porque é do Rio Grande do Sul, não porque é do PSDB, mas eu estava bem tendencioso a votar no Eduardo Leite para presidente, porque eu acho que ele tinha um discurso,
tinha um discurso muito bacana, eu acho que e de uma experiência que vinha de vereador, prefeito e governador, né? Porque eu sei o que é você chegar numa prefeitura e não saber nada de gestão pública. Eu passei por isso. Mas eu tive que fazer um super intensivo de gestão pública. Eu fui estudar madrugadas adentro, curso de pós-graduação, para poder me inteirar um pouco mais de gestão pública. Então, essa facilidade, eu acredito que o Eduardo tinha muito, era uma terceira via, teoricamente, muito importante. Mas eu acredito que até os 45 do segundo tempo, qualquer um pode ser presidente, qualquer um pode ser governador e qualquer um pode ser senador de Minas Gerais. Prefeito, o senhor falou da situação difícil dos prefeitos em 2018, alguns chegaram até a suicidar com a gente batendo na porta, eles não dando conta da situação das prefeituras. Aí o senhor está falando de uma questão macroeconômica no Brasil, especificamente da questão em Minas Gerais, onde o governo do estado tinha dívidas com as prefeituras. Uma dívida bilionária, né? 7 bilhões de reais, né? E aí eu acho que o governador Zema, ele tem essa credibilidade que os prefeitos têm que dar para ele. Ele se inteirou do problema, porque o governador Zema entrou na gestão pública sem saber nada de gestão pública. Ele se inteirou da gravidade, e imediatamente a gente sensibilizou ele, eu te falo a gente, porque eu participei de tudo, fizemos aquele primeiro acordo do ICMS, do IPVA e do Fundeb, e de imediato parou a sangria, porque a gente tem que lembrar que o governador Zema, ele entra no governo do estado cometendo os mesmos crimes que o ex-governador Pimentel. Então, os 3 primeiros meses, mas ele cometeu por não saber, é diferente, não foi de má fé. Então a gente alertou ele entendeu, repactuou, conseguiu pagar já o primeiro acordo, fez o segundo acordo da saúde e agora fecha o da assistência social. Então mostra que o governador sim teve uma sensibilidade, não com os prefeitos, mas sim com o cidadão lá da ponta, porque esse dinheiro é do cidadão. Então o senhor acha que aquela dívida do governo anterior, do governo estadual anterior com os prefeitos, matou alguns prefeitos? Matou algumas prefeituras, né? Destruiu prefeituras, foi um arraso. Prefeitos que se mataram. Suicidou. Então foi o extremo. Foi o extremo. E renúncias aos baldes, né? Infartos, AVC, entendeu? Por problemas. E é errado a gente falar, então, que essas dívidas mataram prefeituras e prefeitos? Claro que não, porque o aconteceu. E o senhor acha que essa repactuação dessa dívida dá um crédito para o governador Romeu Zema com os prefeitos, ou seja, deixa a situação dele eleitoralmente melhor? Eu te falo aqui de novo, retornamos, todo mundo quer a tranquilidade e a estabilidade. E hoje a gente está tendo tranquilidade e estabilidade. E aquele negócio, alguém eu acho hoje, para ir para um debate com o governador, ele tem que ter uma proposta muito boa, que faça as pessoas refletir e sair dessa situação de tranquilidade. É arriscar, às vezes, algo que você não conhece, né? E eu estou terminando o meu mandato, a gente sonha que com uma Minas melhor e um Fabriciano melhor, se Minas estiver andando no trilho certo, no caminho certo, automaticamente os 853 municípios vão também acompanhar esse sucesso do estado. E eu acho que os prefeitos, eu te digo que eu tenho quase certeza que os prefeitos estão à procura de encerrar os seus mandatos em 2024 ou preparar para a sua reeleição ou até para uma sucessão, e para isso ele quer tranquilidade. E é isso, eu acho que essa tranquilidade eles veem no governador Romeu Zema. Hoje a proposta, mas nada impeça que às 45 alguém traga uma outra proposta. É isso que eu te digo. Não desmerecendo aí o ex-deputado, ex-secretário de saúde, o Marcos Pestana, que para mim foi um ótimo gestor, sou médico, eu entendo de saúde. Foi ele que lá atrás, quando eu te falei da questão do hospital, ele estava lá, não desmerecendo a proposta dele, às vezes pode estar chegando um pouco atrasado, né? Ele tem que levar essa proposta a todos, não aos prefeitos. Eu tenho só um voto, eu só tenho um votinho, não tenho mais nada não, eu só tenho o meu votinho. Mas ele tem que levar para a população em geral uma proposta que faça sair dessa zona de conforto, né?
O ex-prefeito Calil, ele tem que mostrar essa proposta também para o cidadão. Dizer que ele é o candidato do Lula, eu acho que não é proposta para Minas Gerais. Eu acho que tem que ter algo mais. Atacar, às vezes, o governo do estado, como conduziu a saúde, eu acho que é equivocado, até porque eu, como gestor, como médico, não me faltou recurso financeiro para o município de Coronel Fabriciano. O governo chegou, cumpriu. O meu desentendimento na época com o governador foi por entendimento que o lockdown era para preparar o sistema de saúde. Se o sistema de saúde estava preparado, eu não teria que fechar mais nada. Não, esse foi o entendimento, não foi desentendimento por falta de recurso. Ao contrário do meu desentendimento que eu tive com o prefeito Calil, quando ele fecha Belo Horizonte, não permitindo que as pessoas doentes fossem tratar dentro de Belo Horizonte. Inclusive um caso pontual de Coronel Fabriciano, que foi onde que eu ajuizei uma ação, já está tramitando na segunda instância, onde que ele fez voltar uma criança com um tumor, um câncer no olho, uma consulta que nós estávamos esperando há mais de seis meses, tanto nós, gestão, como a família. E a criança teve que voltar sem um atendimento, porque o ex-prefeito simplesmente ele disse que estaria trazendo o vírus para dentro de Belo Horizonte, sendo que naquele momento onde que estava o epicentro era em Belo Horizonte, né? Então, um total desconhecimento, mas que prejudicou muitas famílias. Então, eu acho que essas coisas... É questão de política agora, é apresentar. Por isso que eu te digo que o governador, no pior momento da crise que nós tivemos, essa crise sanitária mundial, ele deu apoio, sim, aos municípios. Então tem mais essa credibilidade, além de pagar as contas. Ser um bom pagador ainda a questão no momento difícil dos municípios, ele honrou com a gente. Prefeito, o senhor falou que o senhor tem só um voto e, por isso, os candidatos ou pré-candidatos devem apresentar suas propostas para a população. Considerando a votação na população de Coronel Fabriciano e do Vale do Aço como um todo, quem que o senhor acha que ganha essa disputa no cenário nacional, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro esteve lá recentemente, o senhor até decretou meio-dia como ponto facultativo para que as pessoas vissem. O senhor acha que o eleitorado lá maior é de quem? Na verdade, quando fala nesse decreto, houve coisas pontuais. As crianças... Mas a cidade parou, me exigiram que elas queriam ver o presidente. Indiferente se é Bolsonaro, se é Lula, nunca foi um presidente, Coronel Fabriciano. As crianças fizeram bandeirinha, Edilene, para balançar com uma coisa de pátria, de nação, que eu nunca tinha visto. Entendeu? Até fiquei enciumado do jeito que receberam o Bolsonaro, que nem na minha campanha foi assim, entendeu? Isso que eu tive 80 e tantos %. E realmente parou e foi de forma espontânea. Até porque nós, gestão, nós não tínhamos nem o trajeto que o presidente só foi informado para a gente 6 horas antes. Né? E as pessoas realmente saíram e não tinha como andar a cidade mesmo. Como é que eu deixo as pessoas trabalhando, mais passando comitiva? Então ia ocasionar esse problema muito grande na cidade. Coronel Fabriciano é uma cidade conservadora, tá? Fabriciano é uma cidade conservadora, apesar de ter 110 mil habitantes, é um povo pacato, é um povo trabalhador, e eu acredito que tem uma tendência muito maior aí para continuar na estabilidade, né? É que nem eu te digo, não digo que ele não pode ser sensibilizado por uma nova proposta, mas por uma proposta antiga, não. Pela uma proposta antiga, não, que eles sabem o que ele é. Pode sim alguém tirar voto do Bolsonaro em Coronel Fabriciano se trouxer uma proposta nova, diferente daquele antigo. Entre Bolsonaro e Lula, o senhor acha que Bolsonaro vence na região? Não, eu não posso falar pelos outros, eu já te falei que eu só tenho o meu voto, entendeu? E o meu voto é que nem eu te falei, eu estou esperando, vamos ver a proposta, ver o que é melhor, entendeu? Hoje eu quero a minha tranquilidade, a minha qualidade, entende? Agora pode aparecer alguém que traga alguma coisa que seja verdadeira,
Prefeito, nós temos 2 minutinhos, então eu vou fazer uma pergunta que não tem a ver com política, mas porque o senhor é médico e aí depois nós vamos fazer um bate-bola rapidinho, beleza? Como é que o senhor avalia o caso na semana passada do anestesista, porque no Brasil agora a mulher não tem paz nem para parir, né? Do anestesista que estuprou uma paciente durante o parto. O senhor que é médico e conhece o código da profissão... Eu acho que é uma coisa lamentável, vergonhosa e denigre toda uma classe que é respeitada, né? Eu acho que aquilo tem que... É uma coisa que eu acho que a psiquiatria tem que explicar, porque em sã consciência ninguém faz alguma coisa daquele tipo e na sequência, se fosse um caso isolado, é uma coisa, mas não, foi premeditado, foram vários pacientes, outros pacientes, então parece um serial, né? Que é serial killer, só que os outros matam, eles fazem esse tipo de tara, que a psiquiatria explica, só que depois executa a vítima. Ele só não executou a vítima. Entendeu? Mas a prática de abuso ele cometeu em várias vítimas, igual um serial killer, que procura a vítima, abusa da vítima e depois executa a vítima. Além de prisão, o senhor acha que é o caso de cassação do registro profissional? Não, eu acho que o cassação é o primeiro, né? Acho que o CRM já até tomou essas providências, aquilo não tem como voltar. Quem teria coragem de deixar ele anestesiar um familiar? Não né? pode nem circular na rua, né? É complicado, né? É complicado. Um perigo. Que nem eu te falei, eu sou médico, eu não sou juiz, né? Eu não sei como é que, mas ficou muito, muito preocupante, né? A situação e triste, né? Triste assim como foi triste aquele tiroteio lá de intolerância, né? E querendo jogar para Bolsonaro, querendo jogar para outro lado. Pô, aquilo ali é intolerância, pô. Igual briga de futebol, briga não sei de quê, um tem um lado A e lado B, e por, não sei, a gente viu uma coisa, não estava lá, não pode saber o que tinha, o que aconteceu, se foi por causa que jogou um copo de cerveja na frente da esposa dele, também tem esse negócio, né? Eu tô ali com a minha esposa, eu fui brincar, você joga um copo de água, tá, mas ele não foi lá brincar, né, prefeito? Não, claro que não. Segundo as testemunhas. Não, claro que não. Eu tô te dizendo o seguinte, às vezes ele foi lá para gritar, e ele foi agredido com um copo. Não estou defendendo A ou B, eu estou falando de intolerância, que nós não pode aceitar esse tipo de coisa, nem para A e nem para B. Prefeito, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Bolsonaro. Uma palavra. Bom, eu acho que ele resiliente, resiliente, é um cara que se demonstrou aí na pandemia, fez o que tinha que ser feito, estava certo lá na pandemia, ele falou que, olha, nós temos que dar dinheiro e não pode fechar as coisas, nós temos que continuar a trabalhar porque depois vem a conta, a conta tá aí. Lula, eu acho que ele tinha que descansar, eu acho que ele já contribuiu para o país, né, eu acho que foi importante para o nosso país, foi ele que realmente, eu sou social-democrata, né, então eu sou centro-esquerda, então eu acho que ele sim fez uma política que chegou até então, que não eram lembrados, menos favorecidos, mas ficou a contribuição. Assim como o Fernando Henrique ficou lá atrás, com o real, essas coisas tudo. Nós temos que avançar, não retroceder. Zema me surpreendeu. Calil, política tem que ter diálogo. Pestana, Ótimo gestor, pessoa maravilhosa. Viana. Pouco conhecimento do senador Viana. Prefeito, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Obrigado a você, Edilene. Obrigado aí ao seu programa Abrindo o Jogo. Prefeito, eu que agradeço. Nós estivemos com o prefeito de Coronel Fabriciano, que é presidente da Associação Mineira de Municípios. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo e é feito do estúdio aqui em Brasília.